Boa noite, irmãos, graça e a paz do nosso Deus, amém? Seja com cada um de nós. Que alegria é poder estar aqui com você, celebrando, cantando canções de louvor ao Senhor nosso Deus. E que bom que você está aqui para juntos nós adorarmos ao Senhor, cantarmos como acabamos de cantar, mas também porque nós estamos numa jornada. Iniciamos na semana passada uma nova série de mensagens na nossa igreja, falando sobre oração, e o quanto é importante nós falarmos sobre oração. E não é importante no sentido de que nos falta conteúdo. Nós sabemos que a oração é importante, nós falamos e repetimos várias vezes o quanto precisamos de uma vida de oração, mas nem sempre conseguimos de fato ter uma vida de oração. É ou não é verdade? Às vezes é difícil a gente admitir isso, e principalmente admitir na frente de outras pessoas. Mas a verdade é que, infelizmente, muitos cristãos não têm vivido uma vida de oração. Mas como nós bem sabemos e cansamos, no bom sentido, né? Repetimos várias vezes, a oração ela é vital à vida cristã. Na semana passada, eu citei algumas frases de homens de Deus, falando sobre oração, da importância da oração, e uma delas dizia o seguinte: há mais chance, há mais possibilidade de encontrarmos vida biológica em um cadáver do que encontrarmos vida em um cristão que não ora. Há mais chance de encontrarmos vida em um cadáver, vida biológica, do que encontrarmos vida em um cristão que não ora. A falta de oração deixa árida a nossa vida cristã. A falta de oração afeta a nossa vida de adoração. A falta, a ausência do tempo, da permanência, nesse que nós colocamos como título da série, queria pedir para o pessoal da mídia colocar aqui para mim, lugar secreto, onde falamos e ouvimos a Deus. O tempo que passamos longe desse lugar afeta a minha e a sua vida cristã. E o que eu tenho por propósito nessa série, já que eu disse que nós sabemos muito a importância da oração e sabemos que é importante orar, o que nos leva ou o que impossibilita tanto que nós oremos? O que nos atrapalha uma vida de oração? Meus irmãos, às vezes a gente sabe muito sobre a importância de orar, mas às vezes a gente não consegue, ou a gente não sabe muito o que orar. Qual o conteúdo da nossa oração? Quando nós estivermos em contato com o Senhor, naquele quarto fechado, o que eu vou falar com o Senhor? É ou não é verdade que muitas vezes nós pegamos no sono nas orações? É ou não é verdade que muitas vezes a gente vai orar e parece que 5 minutos é uma eternidade? Por quê? Será que é porque o relacionamento com o Senhor é enfadonho? Será que porque o relacionamento com o Senhor é vazio? Será que é porque o relacionamento com o Senhor não é o que a Bíblia diz? Muito pelo contrário. É porque muitas vezes nós não estamos indo a esse lugar secreto, não estamos entrando nesse momento, nesse ambiente de oração e de conversa com Deus, com o nosso coração preparado. Então, começamos no domingo passado e pelos próximos domingos nós vamos falar sobre o que nós precisamos orar, qual deve ser o conteúdo das nossas orações e quantos assuntos nós temos na nossa vida para falarmos com o Senhor. De quantas coisas precisamos conselhos, quantas coisas em nossa vida precisamos confessar, como estamos vendo, começamos no domingo passado e vamos encerrar nesse. Quantas coisas precisamos confessar diante do Senhor, quantas coisas precisamos colocar diante dele em oração, quantas coisas precisamos pedir que ele ilumine o nosso coração, porque nós nem conhecemos. Eu ainda não tenho certeza se o Salmo 19 será uma dessas orações que nós vamos estudar aqui, ainda não me decidi, mas no final Davi diz assim: Senhor, sonda-me e vê se há em mim aquilo que eu faço de mal, me perdoa. Às vezes eu nem vejo o que faço, aquilo que eu faço porque eu sei que está errado e decido continuar fazendo, me ajuda. Você vê, Davi está no lugar secreto dele pedindo assim: Senhor, me sonde,
Qual foi a última vez que você fez essa oração, Senhor? Sonda o meu coração. Mostra se há em mim algum caminho mau. Me ajuda a ver o que eu não vejo. Na vida diária, no dia a dia, o quanto nós somos cegos em relação a nós mesmos. O quanto não percebemos as nossas atitudes. Quanto mais, espiritualmente falando, nós precisamos do Senhor. E na semana passada, então, nós começamos falando sobre uma oração de Davi. Uma oração que é um derramar do espírito de Davi, da vida de Davi, nesse lugar secreto, nessa vida com Deus. E nós falamos então sobre o Salmo 51, pode abrir sua Bíblia aí. Hoje nós vamos para a parte 2 dessa mensagem, vamos terminar os 13 versículos que nos propomos a estudar do Salmo 51. E eu quero que você abra sua Bíblia então no Salmo de número 51, versículo 1, nós vamos ler todos os 13 versículos novamente, para que a gente possa se lembrar daqui um pouco daquilo que a gente já falamos na semana passada. Salmo de número 51, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, e meu pecado me persegue a todo tempo. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Até aí nós vamos ler até o verso 13. Esse salmo, cada palavra dele, cada expressão, ela é muito profunda. Não só ela é profunda no sentido dela ser uma poesia, né, de ser uma oração, mas ela é profunda porque Davi, ele derrama realmente da sua alma, ele desnuda a sua alma diante do Senhor, reconhecendo aquilo que ele já sabia que o Senhor sabia a respeito dele, mas que sai da própria boca dele. Esse salmo fala sobre um elemento imprescindível na nossa vida de oração: a confissão. A confissão. E é interessante porque à medida que a gente lê esse salmo ele aconteceu num momento específico, né? Na semana passada eu disse que todo salmo tem um contexto, e o contexto desse salmo é quando ele adultera com Batseba. Quando ela é engravida, ele manda matar Urias é assassinado, e o plano de Davi, embora parecesse perfeito, porque ele leva Batseba para o palácio, parecia que ele tinha apenas trazido a esposa de um dos seus soldados para estar com ele. O seu general Joabe jamais falaria aquilo que ele fez, parecia que a coisa ficaria encoberta, mas ele esqueceu de um detalhe: o Senhor. Deus conhecia tudo aquilo, e a visita do profeta Natã até o rei Davi é para mostrar a ele que ele precisava confessar o seu pecado. E confissão é uma coisa difícil, porque assim como Davi, mesmo que nós estejamos fazendo as coisas mais horríveis possíveis, a gente tem uma dificuldade gigante de confessar, e mesmo de confessar diante de Deus o nosso secreto.
Nós sabemos bem as coisas que fazemos, nós sabemos a que ponto pode chegar a nossa maldade, e como eu disse na semana passada, Davi estava vivendo um momento dos palácios. Davi era rei, Davi se tornou um grande homem reconhecido até hoje como o maior líder da nação de Israel, porque ele uniu 12 tribos dispersas em uma nação. Então Davi vivia um momento de poder e de riqueza, que se estivesse na nossa mão, eu acho que é bom a gente pensar bem se nós devemos julgar Davi de fazer uma coisa assim. Eu jamais faria isso, porque quando temos algo que nos dê um pouco mais de poder ou de riqueza, isso já nos testa. E esse é o momento em que Davi está vivendo. Davi está vivendo um momento em que ele, de grande prosperidade nacional, de grande reconhecimento da sua liderança, não tem ninguém que se oponha a Davi. Davi é o rei solidificado de Israel, e por isso ele vai se afastando do Senhor. É interessante porque à medida que a gente vê isso na vida de Davi, é possível a gente ver na nossa vida. Davi não acordou um dia e disse assim: hoje eu vou adulterar, hoje eu vou assassinar alguém. Davi foi se distanciando do Senhor. Davi foi abandonando o lugar secreto, aquele lugar que quando ele estava entre as ovelhas, ele tinha diariamente, constantemente com o Senhor, que ele buscava no seu dia a dia. Ele deixou de ter. Davi foi abandonando o lugar, e quando ele foi abandonando esse lugar secreto, a sua vida, as suas ações foram se distanciando do Senhor. E a importância de nós falarmos sobre confissão para a nossa vida de oração, é porque pode ser que haja coisas também escondidas na sua vida, planos quase perfeitos como o de Davi, talvez não na mesma gravidade, talvez não na mesma intensidade, mas pode ser que existam coisas escondidas no teu coração, coisas que precisam ser confessadas, talvez a Deus, talvez ao seu cônjuge, talvez ao seu amigo, talvez, não sei, a quem tiver que ser confessada. E você precisa, e nós precisamos olhar para esse salmo e reconhecer a beleza e o instrumento que é nas mãos de Deus, a confissão. Esse salmo, ele exala ou ele exprime algumas coisas do coração de Davi. 3 coisas, melhor dizendo, desse bloco que a gente leu dos 13 versículos. A primeira delas, que está no versículo 1 e 2, é um desejo muito grande. Davi tem um desejo, o perdão. Por isso ele clama ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu perdão. Somente a confissão diante do Senhor remove de nós a culpa. E eu não sei se você já teve a experiência de carregar a culpa. A culpa é um fardo que nos esmaga. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. No Salmo 32, Davi diz assim: enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Mas não envelheceram no sentido de idade, envelheceram de como se eles tivessem sido espremidos, como se eles fossem apertados para o fim, porque a vida que Davi experimentava não estava valendo a pena. A culpa que ele carregava, o peso dos seus pecados, roubava dele a experiência da vida. Então é como se ele estivesse sendo exprimido para o final. Ele está dizendo: eu já estou no final, porque eu não experimento mais a vida, eu não vivo, eu não saboreio mais a vida, porque o meu pecado, a minha culpa me esmaga. Davi então se coloca diante do Senhor com esse desejo, fala: Senhor, eu quero ser perdoado. E talvez eu e você tenhamos que entrar no lugar secreto e dizer a Ele, não só de forma automática, como às vezes a gente diz nas orações, mas dizer com todo o nosso coração: Senhor, eu preciso ser perdoado. A culpa em mim, a mancha da minha rebeldia. É interessante que Davi usa umas figuras muito interessantes, né? Ele fala, para exemplificar a sua culpa, ele fala sobre remover as manchas. É como se ele estivesse manchado, como se ele estivesse com alguma sujeira no seu corpo, que ele não conseguia tirar. Você já tocou já mexeu com óleo, né? Lá na oficina do meu pai, às vezes a gente usava óleo queimado. E o óleo queimado, quando ele pega na pele, você não lava ele só com sabão, com omo. Omo é forte, mas você não tira óleo da mão com óleo. Ele impregna, ele fica impregnado na sua pele e aquilo parece que não sai.
E mesmo que você lave muito bem, parece que aquilo ainda fica ali em você. Mesmo que você pareça conseguir ferramentas e artimanhas para seguir quando você tem alguma culpa no seu coração, você ainda enfrenta a mancha que continua, que não é tirada, que não é removida, porque é uma mancha na alma, é uma mancha no coração. Davi está dizendo o seguinte: eu sei o Deus que eu tenho, e que Ele é santo, 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 e que não adianta eu tentar viver, embora aqueles que estão ao meu redor eu até consiga continuar vivendo, diante do Senhor eu não posso viver com essa mancha. Essa mancha me mostra que Ele é santo e que eu sou pecador. Obrigado, meu irmão. Essa mancha apresenta a minha culpa. Sabe o que isso mostra sobre Davi? Davi é chamado lá no Novo Testamento de um homem segundo o coração de Deus, como a gente está vendo aqui hoje, não porque ele era fera no que ele fazia, porque também Davi, quando pisava na bola, pisava feio na bola. Mas Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha a sua consciência, a sua vida e o seu coração prestando contas diretamente ao Senhor. Meu irmão, eu falo direto em aconselhamentos: você não tem que se preocupar comigo, você tem que se preocupar com o Senhor. O Senhor pune pecados. Eu não sei punir pecados. Você pode esconder uma coisa de mim a vida inteira, você pode estar escondendo um adultério há muito tempo, você pode estar escondendo uma mentira há anos, você pode estar fazendo qualquer coisa, mas do Senhor a gente não foge. A mensagem do Salmo 51 é: do Senhor nós não fugimos. Lembra que eu disse? O plano era perfeito, o plano de Davi para toda a nação estava encoberto, mas Davi desconsiderou o Senhor, e dele nós não fugimos. Por isso é o desejo dele. Ele se coloca diante do Senhor e diz: a mancha da minha rebeldia, lava-me da minha culpa, purifica-me. Lembra que eu te falei sobre essa sujeira que fica impregnada? Lava-me. Davi se sentia sujo por causa do seu pecado. Davi se sentia mal por causa da sua maldade. Aquilo incomodava, não porque ele não tivesse capacidade de conviver com aquilo, porque ele tinha, assim como nós também temos. Quantas vezes nós cometemos erros e vamos cauterizando a nossa consciência? Cauterizar é petrificar, né? Tipo um calo no pé. O que acontece? A pele ali começa a morrer, de tanto você esfregar e ir fazendo aquele calo. A gente faz isso com a nossa consciência. A gente consegue conviver com pecados. Davi conseguiu. Por isso o Senhor mandou o profeta até ele, para que ele pudesse abrir o olho e ver que ele precisava confessar diante do Senhor. Mas quando seus olhos foram abertos por causa da sua culpa, ele se colocou diante de Deus e rasgou o coração, e externou o seu desejo: tem misericórdia de mim. Essa é a primeira atitude de Davi. A segunda, do verso 3 em diante: pois eu reconheço a minha rebeldia. Davi confessou. Davi falou: é exatamente assim, Senhor, que eu fiz. Algumas pessoas podem até ver as ações, mas o Senhor sabe a motivação com a qual eu fiz. Sabe uma coisa que às vezes é muito difícil de entrar na nossa consciência, na nossa mente? Que o Senhor sonda o nosso coração. A gente fala isso, a gente canta isso, mas às vezes a gente não vive como se isso fosse verdade. Quando você fala alguma coisa para o seu irmão aqui na igreja, o Senhor sabe a motivação com a qual você está falando. Quando você falar alguma coisa para o seu cônjuge pode não perceber, mas o Senhor sabe a motivação com que você está falando. O Senhor sabe o que fazemos, mas mais, Ele sabe por que fazemos. Eu não sondo o coração, o Senhor sonda. E se eu sou um cristão que tem consciência de que eu estou a todo momento, uma expressão que eu já devo ter exagerado tanto que eu repito ela aqui, mas porque é muito boa. Se eu sei que a todo tempo eu estou diante da face de Deus, que não há momento em que eu me esconda dos seus olhos, eu preciso encarar a realidade, que eu preciso de uma vida de confissão. Porque saber que eu estou sempre diante da face de Deus, Davi sabia, mas isso não foi o necessário para fazer com que Davi lembrasse de que ele não deveria se afastar do lugar secreto. Ele mesmo assim se afastou. Ele mesmo assim foi se afastando cada dia mais do Senhor, até o momento em que ele fez algo horroroso. Quando ele diz nessa parte aqui: pequei contra ti,
contra ti somente. Davi está externando a realidade que ele sabe que primeiramente ele pecou diante de Deus, porque ele tinha pecado contra Urias, ele tinha pecado contra a nação, ele tinha pecado de todas as formas possíveis, contra todas as pessoas ao seu redor, como nós também fazemos quando erramos. O nosso pecado atinge pessoas, mas não se esqueça disso. No lugar secreto, coloque-se primeiramente diante do Senhor, confesse os seus pecados ao Senhor. E como Davi começou esse salmo: tem misericórdia de mim, Senhor. O meu desejo é: eu quero ser perdoado. O Senhor sabe o que eu fiz com o que eu fiz, o Senhor sabe como eu fiquei, o Senhor sabe como eu reagi, o Senhor sabe de tudo. A minha alma está nua diante do Senhor, nada me separa do seu olhar. Por isso eu estou aqui para confessar: tem misericórdia de mim, me socorre, me ajuda, estende a tua mão a mim. E aí hoje eu quero terminar com a última expressão do desejo de Davi. Os versos seguintes, até o final agora, eles exprimem esse mesmo sentimento. Desde o verso 7 até o verso 19, que é o último do salmo, eles exprimem o mesmo sentimento. E como é uma poesia, exprime de formas diferentes. Mas eu quero me concentrar até o verso 13, para que a gente possa entender bem como é esse sentimento de como eu devo estar diante do Senhor. Vocês percebem que à medida que eu estou falando aqui, eu não estou falando sobre a necessidade de você orar e confessar os seus pecados. Eu estou falando sobre como deve ser a nossa confissão. Ela deve ser uma entrega total de um pedido de clamor: me ajuda. Mas ela também deve ser sucedida de uma confissão total: o Senhor conhece a minha rebeldia, tira as manchas da minha culpa, remove os meus pecados diante de mim, porque eu sei que eu sou assim. Não chegue diante de Deus tentando compensar as coisas que você fez. Deus não barganha conosco. Semana passada eu dei um exemplo. Davi não poderia, se Davi tivesse chegado diante de Deus dizendo assim: ó Senhor, o Senhor lembra quando eu enfrentei Golias? Naquela vez lá não teve guerra, então foi um monte de gente poupada, então já que poupou aquele tanto de gente, desconta agora aqueles que eu salvei, abate na conta agora da vida de Urias, que ele está tentando barganhar com Deus, ele está tentando trocar com Deus alguma coisa que ele acha que tem, mas que ele não tem. A nossa atitude no lugar secreto, quando a gente se coloca diante de Deus, pensando nos nossos pecados, na vida que nós temos, que assim como Davi, nós somos pecadores desde que a nossa mãe nos concebeu. Desde que eu nasci eu sou pecador. A nossa atitude tem que ser uma atitude de confissão. E é por isso que o último sentimento que ele exprime é uma experiência. Davi, depois de tudo que ele está experimentando, é tão forte, é tão intenso a dor, o esmagar da culpa, que a memória de Davi sobre uma vida com Deus foi se acabando. A lembrança daquele tempo com o Senhor foi se acabando. Já aconteceu isso com você? De você se lembrar de um tempo da sua vida que você vivia em oração, naquele fervor, naquele desejo, e eu quero orar, e eu quero estar diante do Senhor, e eu quero clamar a Ele, ou num tempo que você, poxa, eu quero servir ao Senhor, e eu quero me entregar, e às vezes você olha para o seu coração hoje e vê aquela chama quase se extinguiu dentro de você. A chama no coração de Davi estava se extinguindo. E ele então clama ao Senhor, versículo 7 em diante: Senhor, eu quero que o Senhor me purifique da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Quando Davi está no lugar secreto,
abrindo o seu coração diante do Senhor, e ele diz o versículo 7, ele está dizendo: purifica-me. Purifica-me, na sua versão talvez está assim: purifica-me com o hisopo. Davi está usando uma figura de linguagem. O hisopo, ele é tipo uma folhinha de orégano que a gente tem hoje, certo? E esse hisopo, só que ele é tipo uma planta medicinal. Ele é uma planta que ela é... esqueci o nome, quando limpa a pele. Eu até escrevi aqui, mas eu esqueci, eu não estou vendo, não estou acompanhando aqui para ver onde que está. Ela limpa, é quando você passa alguma coisa, você machuca, aí você passa, né, alguma coisa para matar os vermes hoje. O hisopo, ele tem essa característica. Você lembra alguma palavra, Vanessa, para me ajudar? Ela é tipo um antisséptico, alguma coisa que me limpa, que me livra. Por exemplo, você machucou, aí a criança machucou, você vai lá e lava a ferida para que não infeccione ou qualquer coisa desse tipo. Ele é como se fosse um antisséptico. O hisopo, ele tem essa característica. Por exemplo, o hisopo era usado quando você tinha contato com algum leproso. Quando você tinha, no tempo de Jesus era assim: os leprosos ficavam fora do arraial, fora da cidade, e quando você tinha, por exemplo, algum parente, você ia levar comida para ele. Você levava, tomava distância, porque na época a lepra pegava, né? O que eu falei? Falei lepra? Falei lepra, né? Tá. Que quando tinha algum leproso, eu falei, quando tinha lepra, eu ia até o lugar, entregava comida. Quando eu voltava para casa, eu tinha que me banhar com o hisopo, porque o hisopo, ele tinha essa ação de proteção, de limpeza real, de tirar os germes, de tirar aquilo que estava me manchando. Davi está dizendo: me lave com hisopo, me purifica e eu ficarei limpo. A minha alma, somente quem pode lavar é o Senhor. Eu posso até conseguir ajeitar a situação para conseguir conviver com as pessoas, mas eu não posso me esconder do Senhor. Meu irmão, essa é uma consciência plena, total, real, de quem é Deus, de que Ele não é alguém que eu manipulo conforme o meu tempo. Ele é alguém diante de quem eu me prostro e declaro a majestade dEle. Eu posso cantar sobre a majestade de Deus, mas o meu coração está arrogante, duro a quem Ele é. Eu não adoro ao Senhor com palavras, assim como eu não adoro, assim como eu não amo com palavras. As palavras são uma expressão das minhas ações. Não adianta você dizer que ama a sua esposa se você não cuida dela. Não adianta você dizer que tem um amigo se você não é amigo dele. Não adianta nós falarmos, não adianta nós cantarmos, porque o Senhor conhece as nossas ações. E Davi diz: me purifica, me lava, me limpa. Assim como fisicamente, quando a gente se suja, a gente se lava com hisopo e a gente sabe que fica limpo, na minha alma é só o Senhor que pode fazer isso. Só quando o Senhor me lavar eu ficarei limpo. Só quando o Senhor me lavar eu ficarei mais alvo que a neve, né? Polêmico hoje em dia essa frase, né? Mas o que Davi está dizendo: eu ficarei limpo, eu ficarei transparente, cristalino, a minha alma estará limpa quando o Senhor me tocar. É por isso que tem uma frase, eu sei que é algo bem complicado isso, mas tem uma frase que eu vejo que Davi combate aqui nesse salmo. A gente usa muito aquela expressão: você precisa se perdoar. Falando de mim, pessoalmente, quem sou eu para me perdoar? Eu tenho esse poder? Eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso? Davi não lida com o pecado dele consigo mesmo. Davi lida com o pecado dele diante de Deus. Ele diz: me purifica. E quando o Senhor me purificar, quando o Senhor demonstrar misericórdia, ou agora, nessa experiência nova que eu quero ter, se o Senhor me lavar, eu ficarei limpo. Eu não ficarei limpo pela minha consciência ou pelo que eu acho de mim mesmo. Eu ficarei limpo quando diante do Senhor eu me confessar e eu experimentar o teu perdão. Mas olha como ele continua dizendo: devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora, porém, permite que eu exulte outra vez. Davi está dizendo: a minha alegria, a minha felicidade foram tomadas. Eu preciso experimentar de novo essa alegria de caminhar contigo, de saber quem o Senhor é, de me lembrar a todo momento e a todo instante que eu estou diante da tua face, que eu não posso me esconder de ti, que eu posso enganar a todos, mas o Senhor eu não engano. Davi está dizendo: eu quero viver isso novamente.
Não, versículo 9, não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Sabe, Davi está se lançando completamente à mercê do Senhor. Davi está diante do Senhor dizendo assim: eu não tenho nada que eu possa fazer por mim. Se o Senhor me julgar e me condenasse, o Senhor estaria certo, mas eu estou me lançando à sua misericórdia, e eu estou me lançando à sua graça, dizendo: eu quero retornar, eu quero recomeçar, eu não quero permanecer nesse caminho. Faz isso em meu coração, faz isso na minha vida, faz isso dentro de mim, só o Senhor pode. Davi está reconhecendo: eu não consigo resolver as minhas mancadas, os deslizes que eu dou, eu não posso restaurá-los, eu preciso do Senhor. Por isso no versículo 10 ele diz: cria dentro de mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Se o Senhor não me ajudar, eu pecarei novamente. Cria em mim um coração puro, porque eu não tenho. Me dá um espírito firme, porque eu sou frágil. Faz o Senhor em mim, eu estou clamando, estenda a tua mão, me socorre de mim mesmo. Veja, Davi não transfere para ninguém a sua culpa. Davi diz assim: eu sou o meu pior inimigo e eu preciso do Senhor. A gente se esquece de que quem mais faz mal a nós mesmos somos nós. Eu lembro muito bem de um livro que eu li do C.S. Lewis, que ele dizia assim, o C.S. Lewis ele não era pastor, né? Ele era um professor universitário em Oxford, na Inglaterra. E ele dizia assim: eu percebo que os jovens, e ele dizia isso lá nos anos 50, hein? Lá nos anos 50, que ainda era bem melhor do que hoje, né? Eu percebo que os jovens se esqueceram do que é pecar, do que significa pecar. Eles sabem pecar muito bem, só se esqueceram do que isso significa. Olha que interessante. Eles se esqueceram do que significa pecar. Eles estão acomodando a mente deles para que o pecado não os ofenda. A gente consegue fazer isso, a nossa sociedade faz isso. A gente faz as coisas, ou a gente quer viver de uma forma que o pecado não nos mostre quem nós somos. Mas Davi faz o contrário, meu irmão, minha irmã, que eu e você, no lugar secreto, em oração com o Senhor, façamos a mesma coisa. Senhor, eu sou assim, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não sou um esposo como eu deveria ser. Senhor, eu não sou um amigo como eu deveria ser. Eu não sou um filho como eu deveria ser. Eu não sou um profissional como eu deveria ser. Senhor, eu não sou. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me assiste. Estenda a sua mão a mim. E aí no versículo 11 em seguinte, ele diz assim, olha que interessante. Exprimindo a mesma experiência, expressando a mesma experiência. Não me expulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi não está falando aqui, sendo bem direto, Davi não está falando aqui sobre a salvação dele, porque Davi está falando com o Senhor. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo de Deus em nós era diferente do Novo, certo? Lá em Atos capítulo 2, há o que? O derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Então, lá em Atos capítulo 2, que é muito tempo depois do tempo de Davi, o Espírito Santo é enviado à igreja, para que, como diz Jesus lá nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, ele vai lembrar vocês de tudo o que eu disse. Então o Espírito Santo, ele age em nós, ele age nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está entre nós como corpo de Cristo, ele está em nós como corpo de Cristo, trabalhando em nós. O Espírito Santo não agia assim no Antigo Testamento. A nação de Israel, embora povo de Deus, o Espírito Santo não habitava em todos eles. Não habitava. Mas o Espírito capacitava homens com os quais Deus queria fazer a sua obra. Por exemplo, você já leu o livro de Juízes e viu a história de Sansão. Quando o cabelo de Sansão é cortado, o que acontece com ele? Ele perde a força.
porque a força não vinha dele mesmo, embora ele fosse um homem forte, mas ele era um homem forte como todos os outros. Ele perdeu a sua força porque, em desobediência a Deus, o Espírito Santo deixou de agir nele. Por isso que quando ele ora lá, no templo de Dagon, o Espírito Santo age novamente sobre ele e ele mata os filisteus e tal. Davi está dizendo o seguinte: ele sabia que ele era rei de Israel, ele sabia que o que ele estava fazendo não vinha dele. Outra coisa que mostra a consciência de Davi: Davi não olhou para si mesmo, para suas conquistas, como se fosse algo que ele tivesse promovido. Ele disse o seguinte: eu sei que isso aqui é obra do Senhor. Então Davi está dizendo o seguinte: não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu espírito, não me deixe ou não me abandone, que o meu pecado não me afaste do Senhor a ponto de do Senhor deixar de me usar na nação de Israel. Davi está dizendo: eu quero continuar sendo rei desse povo e eu quero continuar te servindo. E olha como que isso fica claro, porque no versículo seguinte ele diz assim, no versículo 12: restaura em mim a alegria da tua salvação. Veja que ele não fala salvação, ele fala alegria, de viver como um salvo. E ele diz: torna-me disposto a te obedecer. Então ele diz: não retires de mim o espírito, não deixe de agir em mim como um filho teu, não deixe de agir em mim como um servo teu na nação. Pelo contrário, restaure em mim aquela alegria que eu tinha antes, a alegria da tua salvação, me torne disposto a te obedecer. Lembra o que eu disse? O amor, eu posso bradar aos quatro ventos que eu amo Jesus, mas isso fica claro nas minhas ações. Isso não fica claro nas minhas palavras, fica claro nas minhas ações. É tão ruim quando às vezes aconselhando, conversando com pessoas assim, eu vejo assim, a pessoa está com aquele coração duro, mas não é duro em relação ao que eu estou dizendo, é duro em relação à própria palavra de Deus. A pessoa não está disposta a se questionar muitas vezes do relacionamento dela com o Senhor. O que Davi está fazendo aqui é totalmente o contrário. Ele está questionando a si mesmo, e no lugar secreto ele está dizendo: restaura em mim a alegria da minha salvação, torna-me disposto a te obedecer. E o último versículo: então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Viu porque fala da missão? Ele tá fazendo. Veja que a oração de Davi, ela tem um começo, um meio e um fim. O desejo: tem misericórdia de mim, me perdoa, eu preciso do teu perdão. Davi confessa: porque eu pequei, a minha culpa está diante de mim, e as manchas da minha rebeldia não saem da minha alma e do meu coração. Mas não só isso, Senhor, não só me perdoe, porque eu também não consigo voltar a ser aquele homem de oração, eu não consigo voltar a ser aquele homem que te ama a tua palavra. Faz isso em mim também. Eu quero experimentar isso, eu quero experimentar a tua ação para eu voltar a ser. E quando o Senhor fizer isso em mim, eu vou ter aquela alegria, aquele prazer que eu sempre tive de anunciar aos rebeldes. Olha o que ele fala: então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. É como se Davi estivesse dizendo assim: eu entendo que a minha missão aqui é de rebelde para rebelde, é de pecador para pecador. E quando eu experimentar isso, eu vou dizer para aqueles que eu vejo em rebeldia com o Senhor: se volte para Ele. Eu encontrei graça, eu encontrei misericórdia e graça, eu encontrei um novo começo, eu encontrei restauração, eu encontrei no Senhor a oportunidade de ver de novo, de fazer de novo, de viver de novo a alegria da salvação. Quantas situações, quantos momentos da nossa vida roubam de nós isso, a nossa vida com Deus, a nossa vida diária com o Senhor, o nosso caminhar com Deus, e parece que vai ficando árido, vai ficando distante, vai ficando aquela coisa morta que a gente não consegue fazer nada. Se coloque diante de Deus, feche a porta do seu quarto, clame: Senhor, tem misericórdia de mim. Confesse os seus pecados. Veja, a consciência de Davi aqui, que deve ser a minha, a sua consciência, é que eu não devo pecar só quando eu fizer uma coisa muito grande, porque quando o meu coração estiver muito afastado do Senhor. A consciência é: eu preciso do Senhor diariamente, eu preciso do Senhor constantemente. Na verdade, Senhor, eu cheguei a fazer esse absurdo
porque eu já tenho me afastado do Senhor. Tem misericórdia de mim. A nossa comunhão com o Senhor, assim como Davi está nos ensinando aqui, ela passa por essa consciência de que somos pecadores. Você tem consciência disso quando você está diante de Deus? Não só uma consciência de um saber alguma coisa, mas uma consciência real daquilo que você viveu. E quando você, no seu lugar secreto com o Senhor, confessar os seus pecados a Ele, eu queria terminar lendo um versículo de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9, que diz assim, verso 8, perdão. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Versículo 9. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos livrar de toda injustiça. O sangue de Cristo Jesus, aquele que Davi temporalmente ainda não tinha visto, mas diante de quem ele se lança pedindo misericórdia e graça, é aquele que eu quero convidar você hoje a se lançar também, num lugar secreto. Pode ser que haja coisas na sua vida de muitos anos para serem resolvidas, coisas que talvez você nem queira mais mexer, mas diante do Senhor você precisa confessar e dizer: Senhor, eu não posso achar, eu não posso continuar me enganando sobre ter um relacionamento com o Senhor sem confessar os meus pecados. Se coloque na presença dele. O mesmo Deus a quem Davi se lançou é o Deus que eu queria que você se lançasse nessa noite, porque é o mesmo Deus que está aqui diante de nós. É o mesmo Deus que, diante, um versículo um pouco mais à frente do que a gente leu no Salmo 51, que diante de um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Quebrante o seu coração nessa hora, no lugar secreto. Quebrante o seu coração em oração, dizendo: Senhor, eu pequei. Eu pequei. Eu pequei porque, Senhor, eu nasci pecador, como Davi. Eu constantemente me saboto. Eu constantemente faço coisas, tenho desejos que me levam para longe de Ti. Mas remove de mim as manchas da minha rebeldia. Me dê um coração puro. Cria, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito firme. Faz o Senhor, porque eu não consigo. Reconheça a sua incapacidade de lidar com você mesmo diante do Senhor. E diga: tenha misericórdia, Senhor. Fala ao meu coração, faz em mim. Faz em mim, assim como Davi, suplique ao Senhor, clame, derrame-se diante dEle, peça a Deus socorro em oração. Senhor, diante de Ti, que nós sempre estamos, mas com a nossa consciência no lugar certo, com o nosso coração de joelhos diante do Senhor. Eu e os meus irmãos estamos aqui para confessar os nossos pecados, para clamar ao Senhor: remove as manchas da nossa rebeldia. Perdoa-nos por negligenciarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por nos afastarmos de Ti pouco a pouco, e quando vemos, o nosso coração já está tomado pelo nosso pecado, insensível ao Senhor e à Sua palavra, questionando os Teus ensinamentos, questionando a Tua autoridade, a Tua soberania. Tem misericórdia, Senhor, socorre-nos, socorre a mim e a cada irmão meu aqui nessa noite,
Que nesse lugar secreto possamos, Senhor, falar como estamos falando do nosso coração e abrirmos diante do Senhor a verdade que o Senhor já sabe, tirarmos os esqueletos do armário, esqueletos que há muito temos guardado, mas que diante do Senhor eles sempre estão expostos. Estamos aqui para confessar com a nossa boca: precisamos de Ti. Estamos aqui, Senhor, para fazer uso desse meio da Tua graça, desse meio de graça que é a confissão. O Teu perdão é o nosso desejo, a confissão é a nossa ação, e a experiência que queremos viver é uma experiência de renovação com o Senhor. Faz isso, Senhor, promove isso na nossa vida, na vida de cada irmão aqui, de cada um de nós. Em nome de Cristo que oramos, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, povo de Deus. Meus irmãos, semana que vem nós continuamos a nossa série de mensagens sobre oração, estudando uma outra oração com outros temas. Eu espero que você esteja bem animado, com seu coração aberto, para nós continuarmos aprendendo sobre esses homens e mulheres de Deus que se derramaram diante do Senhor e foram transformados por Ele. Amém?